Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise do REITs. Hoje vamos fazer uma análise fundamentalista do REIT DLR. Ele que já valorizou 47,68% nos últimos 12 meses. Além da questão dos dividendos, que foi mais 3%, daria uns 50% já que ele se valorizou. E os especialistas acreditam que no próximo ano, até daqui a um ano, eles ainda tendem a se valorizar mais 45%, feito a gente vai ver já já. Eu quero explicar tudo que você precisa saber aqui sobre esse REIT. Começando então, eu vou fazer uma análise aqui da questão do preço. Eu percebo que ele estava aqui na casa de, se eu puxar os últimos 10 anos, ele estava aqui na casa dos 60, depois ele foi subindo consideravelmente até chegar aqui perto da pandemia. Na verdade, a pandemia aqui foi em 2020, então foi mais ou menos por aqui. Então ele subiu até depois da pandemia, no caso. Então veio aqui a questão justamente da subida da taxa de juros, que fez com que ele caísse, se mantivesse aqui 22, 23. Quando começou aquela teoria de que o Fed iria baixar juros, ele deu uma grande subida, junto também com a questão da parte de AI, né? Inteligência artificial. Então ele deve ter ganhando também bastante por conta disso. Ele já passou suas máximas históricas, hoje então está sendo negociado a um preço mais alto. Vamos ver então se faz sentido o preço ou não. Coisa que a gente sempre analisa aqui primeiro é o preço sobre o lucro. Ele que determina se ele está mais ou menos barato, caro em relação à sua média. Como vocês podem ver, a média na casa de 60,37, ele está 45, dá mais ou menos aí o que? Uns 25% abaixo da média, o que significaria então que, pelo menos em termos dessa métrica aqui, ele está barato. Se a gente for olhar aqui com relação ao preço do valor patrimonial, a gente pode ver que, na verdade, ele está sendo negociado a um valor acima do seu patrimônio, né? Então, ele está, a média dele é quase duas vezes acima do patrimônio, ele está 2,3, o que significaria, então, aí uns 15%, um pouco mais de 15% acima da média, que quando ele aconteceu das outras vezes, ó, vocês podem ver que teve uma queda aqui, o que não necessariamente quer dizer que o preço caiu, pode ser que o valor patrimonial tenha subido mais do que o preço em termos proporcionais e fez com que isso aqui caísse. Mas as últimas vezes que ele chegou aqui em patamares assim tão altos, ele teve uma leve queda. Vamos ver aqui então, mais para baixo, algumas métricas. E aí, por exemplo, a parte de preço sobre lucro em 2019 era 42, hoje está aqui na casa de 45,77, então subiu. Então ele estava ainda mais barato lá para 2019. Hoje ele ainda está abaixo da média. O preço sobre valor patrimonial estava 2,13, subiu para 2,30, deu uma leve subida também, que está um pouco mais caro que 2019, mas a gente viu que estava mais ou menos aí uns 15% acima da média. A parte de dividendo, ele pagava 4,25, agora está pagando 3,04, então teve uma leve queda aqui nos dividendos, provavelmente porque o preço subiu, e aí, né, proporcionalmente, o dividendo, o preço fica embaixo. Logo, a gente tem que ver aí se o preço sobe, o dividendo cai, basicamente. O ROA, né, que é a rentabilidade, métrica já de rentabilidade, ele ficou basicamente constante, teve uma leve subida, mas praticamente ignorável. O ROI, ele também ficou mais ou menos constante, exceto que em 2022 teve uma grande queda, 2020 também teve uma grande queda, mas foi a época da pandemia, né, era de se esperar. Mas aqui ele já está mais ou menos na casa dos 5%, que é basicamente o padrão aqui dele, quando está tudo normal, aparentemente fica mais ou menos por aí. O ROIC é na casa aqui de 0,87, 1,66, e na verdade não dá para comparar porque não tem os outros dos anos anteriores, né? Vamos falar então um pouco das margens. Bom, a gente pode ver aqui que a margem dele teve uma grande subida entre 19 e 21, e depois teve uma grande queda na margem líquida, o que eu acredito que seja por conta da taxa de juros que subiu. E aí depois dela voltou a subir e agora está em patamares, inclusive, mais altos do que antes, o que é excelente, significa que eles estão conseguindo lucrar mais. E na margem operacional, a gente pode ver que é um pouco mais baixo, na verdade é bastante mais baixo. Então, mesmo eles fazendo sobrar mais dinheiro, provavelmente aí vai tirar a parte da dívida, né, dos juros da dívida, aí fica bem menos na parte operacional para eles, o que é relativamente ruim. Então, provavelmente a gente vai ver mais para frente a parte de dívida, a gente deve ver uma dívida bem alta. Duas coisas que a gente olha aqui também é o lucro por ação. Vocês podem ver que subiu, então quem comprou está lucrando ainda mais para cada ação, provavelmente porque eles recompraram parte das ações, se eles mantiveram mais ou menos a mesma lucratividade e compraram parte das ações, tem menos ações no mercado, o lucro por ação sobe, e o valor por ação, vocês podem ver que praticamente dobrou. Então, quem investiu nesse REIT com certeza não se arrependeu.
Analisando um pouco então aqui, trazendo um pouco mais para baixo, vamos ver a parte de dividendo. Vocês podem ver que a média de 5 anos está em 4%, agora está 3,04%, o que pode indicar que o preço subiu, né, como eu já mencionei. Se o preço subiu e está acima, talvez ele esteja um pouco caro, usando isso aqui como um referencial. Né, isso aqui como uma referência, 4%, em tese agora ele estaria um pouco mais caro. Crescendo mais um pouco aqui, vamos olhar lá embaixo. A gente vê aqui na parte de receitas e lucros, vamos ver aqui então o que aconteceu com as receitas. A receita total é a barra verde, vocês podem ver que praticamente ela só sobe, ponto bem positivo. Agora, o lucro, né? O quanto disso fica para a empresa? A gente vê subindo, depois caiu, aí sobe devagarzinho, aí depois teve uma grande queda, aí subiu bastante, de novo caiu para caramba, e aqui está mais ou menos no ponto intermediário. Então, eles estão tendo uma receita muito maior, mas a lucratividade não subiu tanto assim. Talvez seja por isso as métricas aqui em cima que a gente analisou que não estavam, né, tendo uma crescente. Né? Parte disso deve ser justamente por conta do serviço da dívida que eles devem pagar. Trazendo aqui para baixo, isso aqui, receita a gente acabou de ver, né? Subiu de 3,9 para 5,46. O lucro operacional de 670 milhões para 760 milhões. Foi uma subida quase que pífia, né? Isso aqui é o quê? Uns 10, um pouco mais de 10% em 3 anos, 4 anos, basicamente. Então não foi tão bom, não foi tão alto assim em termos de lucratividade, né? A mais. O lucro líquido multiplicou por 5, praticamente. O lucro bruto aumentou uns 20%. A EBITDA também teve, multiplicou por quase 5 aqui. Então, o EBITDA está crescendo bastante. Mas aí, provavelmente, como eu já repeti aqui algumas vezes, serviço de dívida, né? Pagar a dívida. Aí, provavelmente, esses valores aqui acabam caindo em termos de receita, de lucro, que fica, então, para a empresa. No momento que as taxas de juros venham a cair, se de fato não tivermos uma recessão e tal, é possível que a gente venha ver esse lucro operacional subir para caramba. E aí, talvez, seja esse potencial que eu falei que os analistas esperam que vai subir o REIT. Trazendo um pouco aqui mais para baixo, vamos analisar aqui essa última. Vamos ver aqui em termos de ativos, né? Os ativos totais estavam na casa de quase 24 bi, subiu para um pouco mais de 43 bi, então quase dobrou em termos de ativos totais, mas a dívida subiu de 12 para 21, ela quase dobrou também. Sendo desses 21 aqui, 16 é de longo prazo, então ele tem 5 bi para pagar agora no curtíssimo prazo, no curto prazo, e o patrimônio líquido, né, que é um menos o outro, subiu de 9 para 22, ou seja, mais do que dobrou. Então, em tese, eles pegaram a dívida e eles fizeram um bom proveito dessa dívida. Vamos analisar agora lá no Simple Wall Street para ver o que é que os analistas estão mostrando, né, como indicativo para esse REIT. Então vamos lá, o que é que eles estão mostrando aqui para a gente? Ó, eles falam primeiro que estão sendo negociados bem abaixo, né, quase 32% abaixo do que eles acreditam como um valor justo. Eles acreditam que o lucro, como eu acabei de mencionar, vai subir para caramba, quase 180%. No caso, cresceu, né? Então ele já cresceu para caramba no último ano, provavelmente por conta da redução da dívida, da taxa de juros. Eles também estão chamando a atenção que eles pagam quase 3% de dividendo, que isso é crível, né? Não é nada problemático. Mas aí a parte de pagamento de juros não está muito bem coberto pela lucratividade, não? Então, como eu mencionei aqui, provavelmente isso é um fator que pesou bastante, por isso também que isso aqui deve ter tido um crescimento tão considerável. Eles acham que o lucro para a empresa está projetado em cair, na verdade, mais ou menos 8,8% por ano nos próximos 3 anos. Acredito que essa estimativa aqui é também por conta da questão da taxa de juros, né? E aí a taxa de juros, eles projetaram uma taxa de juros mais alta. Então, a lucratividade do REIT tende a ficar um pouco menos atrativa. Mostra também que venderam alguns itens grandes, né, que aí fizeram um impacto no demonstrativo financeiro e que os acionistas foram diluídos aqui no último ano. Provavelmente eles tiveram que emitir mais ações para poder pagar parte da dívida, pagar parte dos empréstimos que eles tinham. E isso, obviamente, é ruim para você que é acionista, você tem uma representatividade menor. Então, vamos analisar aqui embaixo, trazer aqui a parte do fluxo de caixa. Então, chegando aqui no fluxo de caixa, vocês podem ver que hoje eles lucram alguma coisa na casa de 5 bi. Aí, 2,5 é para poder fazer a lucratividade acontecer. Então, gera um lucro bruto de 2,8.
Desses 8,8, 1,7 vai pagar outras coisas, sobrando então 1,1. E aí, basicamente, esse é o lucro da empresa nesse momento. E aí, percebam aqui que a dívida em relação ao equity da empresa está 73,4%, o que não é tão alto assim, né? Então, tipo, apesar de ser uma dívida consideravelmente alta, não é tão alta feito outros REITs que a gente já trouxe aqui no canal, que eram bem maiores do que isso. Vamos aqui embaixo, então, falar um pouco da questão do preço. Ele diz que está 31,4% undervalue, né? Tipo, abaixo do valor justo. Se a gente for fazer a conta aqui do quanto isso tende a crescer, vai dar aqueles valores que eu tinha dito para vocês logo no começo. 241,02 menos 165,38. Isso dividido por 165,38. E aí, vezes 100, para deixar em porcentagem bonitinha para vocês. É aquele valor de 45, quase 46% de crescimento que os analistas acreditam que essa ação vai subir aí para o próximo ano. Trazendo então aqui algumas comparações, eles trazem uma comparação justamente com a Equinix, com a Iron Mountain, com a Crown Castle, Public Storage. A gente trouxe, no último vídeo foi a Public Storage, no penúltimo, se não me falha a memória, foi a Crown Castle, não, acho que foi a Equinix, aí antes dessa foi a Crown Castle. Então a gente já trouxe 3, esse é o quarto REIT que ele está trazendo aqui a comparação. E aí o importante da gente ver aqui é primeiro a questão do preço sobre lucro. Ele traz aqui que a Digital Realty está no meio, né? Então a Crown Castle e a Public Storage estão bem menos. A Equinix e a Iron Mountain estão bem maiores. Mas em termos de crescimento, eles projetam que todos os outros vão ter crescimento no lucro, mas a Digital Realty Trust vai ter uma queda de quase 9% aí dos seus lucros nos próximos anos. Então, em tese, a Crown Castle e a Public Storage estão muito mais baratas, porque ela já está sendo negociada uma cotação mais barata, um PL mais barato, e ainda vai ter um crescimento maior, ou é projetado um crescimento maior para elas do que a Digital Realty Trust. Então, comparativamente, a Digital não está se saindo tão bem assim. Descendo então um pouco, vamos continuar a nossa análise. Eu quero trazer então aqui para vocês o próximo ponto. É esse aqui. O que que os analistas acreditam para o futuro da empresa? Bom, eles acreditam que o lucro vai cair 8,8%, enquanto a indústria vai ficar maior 5,7%, o mercado 15,3%, mas o revenue, né, a receita, tende a crescer 8,6%, a indústria 4,3% e o mercado 8,8%. E aí volta aquele ponto que eu acabei de mencionar para vocês. Parte dessa queda aqui do lucro não é necessariamente por conta do queda da receita. Eles projetam que a receita vai continuar subindo. Se a receita está subindo, eles estão tendo queda na lucratividade, é porque ou algum custo aumentou, tipo, para poder trabalhar, para poder fazer a coisa acontecer, ou é por conta do serviço da dívida, né? Pagamento da dívida, que é provavelmente o que está pesando aqui consideravelmente aí para os próximos anos. Descendo então mais um pouco, vamos trazer aqui para vocês o fluxo de caixa, né? Então, eles trazem o dos Estados Unidos e outros, né? Então, vocês podem ver que metade do dinheiro deles, da receita deles, vem dos Estados Unidos, praticamente, a outra metade do resto do mundo, tomando aqui dá os 5,46. Aí tem a divisão aqui dos custos, né, para poder fazer tudo isso acontecer, sobra 2,82. Aí tem outras despesas, como, por exemplo, a parte administrativa e outros que ele coloca aqui, sobrando, então, 1,08 bi para a empresa. Se a gente vir aqui na parte do passado, vocês podem ver que nos últimos 5 anos, a lucratividade da empresa subiu em média 18%, a indústria 18% e o mercado 13%, mas no último ano em específico, o crescimento do lucro deles foi absurdo. Acredito eu de novo que foi por conta da queda da taxa de juros que foi projetado, então o crescimento do lucro ficou bem maior. Aí a indústria foi 13,3 e o mercado caiu 1,06. Mais um pouco aqui abaixo, analisando a posição financeira da empresa, perceba que em ativos eles têm 4,17 em líquidos, né? Então, em coisas que já estão em cash, provavelmente investido aí justamente no Tesouro. E aí a liability é 2,71, ou seja, eles provavelmente não vão precisar se financiar no curto prazo. No longo prazo, aí a gente tem que ver aqui administrativamente, né, cada ano para poder comparar, mas aparentemente, em termos de pagar o serviço da dívida, pagar a sua juros, a sua dívida não é um problema aqui para a Digital Realty em termos de alocação de caixa. Mas talvez isso aqui ele precise vender alguns ativos para poder fazer o pagamento e tal, é isso que eu estou querendo dizer. Descendo então aqui um pouco, vamos para a parte justamente lá de baixo, né? Quando a gente compara quem manda na empresa. Vamos aqui. Não, aqui é Recent Insider Transaction, né? A transação
de insiders, vocês podem ver que teve só gente vendendo. Então, de 6 a 9 meses, teve quase 500 milhões, que foram vendidos, ou 500 mil, na verdade. E nos últimos 0 a 3 meses, teve mais alguma coisa perto de 100 mil dólares que foi vendido aqui. Então, vocês podem ver que tem muito mais gente vendendo do que comprando. Na verdade, não tem ninguém comprando. Quem manda na empresa, então? Bom, praticamente toda é de instituições. É 99,4%. Para o público geral, né, compra direto está 0,42%, o governo está 0,108% e dentro da empresa, né, os insiders, a galera que trabalha dentro da empresa que recebe participação acionária, está 0,0442%. Então, praticamente tudo é instituição. E aí, obviamente, as maiores instituições, a Vanguard, a BlackRock, a Cohen & Steers, que a gente sempre menciona aqui, a State Street Global. Lembrando que eu sempre trago essa mesma lembrança aqui, mesmo recado para vocês, que boa parte disso aqui não é que necessariamente, por exemplo, a Vanguard ou a BlackRock está comprando. É que quando você investe via o ETF dessas empresas, eles alocam parte dentro do que está ali dentro do ETF, que normalmente possui a Digital Realty Trust como uma das ações, está dentro do S&P. Então, quando toda vez que você compra, por exemplo, um ETF que replica o S&P, você está comprando a Digital Realty Trust. E aí, obviamente, fica parecendo que a BlackRock, porque ela é detentora do ETF, ou a Vanguard, mas na verdade não são eles diretamente. É só uma posição indireta. Bom, o que eu tinha para mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje é isso. É um excelente REIT, uma tese de investimento excelente, bem diversificado, que a gente mostrou no vídeo de ontem. E, teoricamente, assim, pelo preço, não me parece algo tão caro, tão exagerado assim. Apesar que eu sempre menciono para vocês que eu não invisto em empresas que estejam APLs tão altos, eu acho que não faz sentido. Mas, devido à questão da tese de inteligência artificial, entre outras teses que acabam puxando muito esse tipo de tecnologia, né, demandando muito dessa tecnologia, era de se esperar que ele realmente tivesse essa puxada que ele deu e tal. Então, eu acho que é um REIT que faz super sentido na carteira de investimento para pessoas que têm um perfil um pouco mais agressiva e que são mais novas, né, que têm um tempo maior para esperar. Mas talvez aí um preço mais acessível feito estava agora em 2003 fosse a melhor forma de alocação, você pegar patamares mais baixos, preços mais baratos. Mas aí, obviamente, que não dá para a gente voltar no passado e comprar, né? Então, esse é o preço que a gente tem para comprar hoje. É um REIT maravilhoso, a gestão dele é muito boa, as alocações dele é muito boa, a diversificação dele é excelente. Então, de maneira geral, eu só tenho pontos positivos para falar aqui. Acredito que quando a tese, né, quando a taxa de juros cair, essa tese, né, esse REIT vai se valorizar bastante. E a gente vai ver ganhos aí próximos desses 30%, 40% que o Simple Wall Street mencionou aqui. Eu acho que é bem provável que de fato aconteça. Mas aí eu peço a sua opinião. O que você achou desse REIT? E você acha que vai se valorizar em torno dos 47%? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero escutar muito a sua opinião. No mais, vou ficando por aqui. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.